Castelo Branco, o primeiro dos presidentes militares, era um marechal, era um sujeito de muito prestígio no exército, de família militar, e foi um dos articuladores do golpe, do movimento de 64, mas ele tinha uma disputa ali acontecendo durante o governo do Castelo Branco. Havia uma ala do exército que, digamos, era mais linha dura, queria que o regime fosse mais duro, né? Quer dizer, endureceu o regime. E Castelo Branco estava na outra turma, que volto a dizer, não quer dizer que ele não queria, ele articulou, ele tinha um papel de liderança, não é à toa que foi o primeiro a ser eleito presidente. Mas ele estava numa linha mais aberta, né, olha, tinha um pouco até a ideia de que não, vamos atirar o João Goulart, arrumar a casa e depois a gente volta para o quartel e restabelece as eleições e tudo isso. Estou dizendo que era a ideia de Castelo Branco, mas tinha essa ideia quando houve o golpe, que ele seria só para afastar o perigo lá do João Goulart e dar uma arrumada na casa, porque vocês viram que o quadro estava caótico, com a inflação disparando em 64, a economia parando de crescer depois de um ciclo de crescimento muito forte, ali com Juscelino, então estava essa situação ruim. Nessa tensão, o Castelo Branco acaba colocando no governo, acaba sendo sucedido, né, pelo Costa e Silva, que era mais ligado a essa linha dura, tendo como vice o Pedro Aleixo, que era um civil, era um político da UDN. A UDN tinha também articulado o golpe contra João Goulart, também provavelmente imaginava as lideranças da UDN que o regime seria curto, que o regime, coincidentemente, eu estava revendo aqui um dia desses uma entrevista do Jô Soares para o Pedro Bial, que ele conversa com o Bial, legal, aí quem tiver tempo, tá no YouTube, onde o Jô comenta, o Bial provoca o Jô, e ele comenta que quando houve o golpe, o Jô trabalhava na Última Hora, que era um dos poucos jornais que ficou contra o golpe, um dos poucos grandes jornais, e que o Jô dançou naquele momento, não porque comemorasse o golpe, óbvio que não, mas porque achava que aquilo ali não ia durar nada. Isso é uma coisa rápida e tal. Mas ele estava enganado, durou mais de 20 anos. Eu quero dizer que o Jô não estava só. Muita gente achava também isso, de que haveria esse restabelecimento. E muita gente acredita que a UDN tinha essa impressão, de modo que as lideranças da UDN na época, Pedro Aleixo estava aí, o caso Lacerda, que talvez fosse a maior liderança, tinham a expectativa de que eles seriam os presidentes, teria uma disputa aí com a turma do Juscelino, então, tinha um pouco essa expectativa. Então, o regime tinha essa divisão. O Castelo Branco vinha arrumar a casa, né? Só que não foi isso que aconteceu. Chegou o general com esse vice que não era militar. Pedro Aleixo era um político, né? Era um político da UDN. E em 67 acontece isso. Para complicar ainda mais, ainda em 67, logo depois de sair do governo, o Castelo Branco morre num acidente aéreo, há quem diga que até hoje mal explicado, e isso abala a liderança do doutorado, porque ele era um cara importante aí no arranjo. Então, a situação bem complicada, mas quando ele morreu já não era mais o presidente, né? O presidente já era o Costa e Silva. Bom, em 68, o governo edita o ato institucional número 5, que é onde, isso é uma inflexão na ditadura. O regime já era um regime autoritário, já era um regime de um presidente. Castelo Branco não foi eleito, tomando lugar de um presidente que, de fato, João Goulart não foi eleito presidente, ele foi eleito vice, mas pela regra do jogo era ele que tinha que terminar aquele mandato. Não foi o que aconteceu. Houve o golpe, então não estou dizendo que até então, entre 64 e 68, estávamos numa democracia. Eu não estou dizendo isso de jeito nenhum. Estou só dizendo que há uma inflexão. O regime fica muito mais duro, as liberdades individuais, várias que estavam valendo, deixam de valer, e realmente, a partir de 68, você tem um quadro mais grave de ditadura no país, com o ato institucional número 5. Não é da minha alçada, volto a dizer, isso é um curso de economia, mas impossível não registrar um certo lamento quando a gente ouve setores da sociedade falando nós precisamos de um novo AI-5. Eu, sinceramente, registro que, na minha avaliação, se há alguma coisa que nós não precisamos é de um novo AI-5. Por quê? Porque nós já tivemos e, apesar de um sucesso econômico inicial, terminou numa desgraceira, década perdida, hiperinflação. Isso só do ponto de vista econômico. Se for para o lado humano e das liberdades e dos direitos, aí não dá nem para discutir.
aí não dá nem para discutir, né? Com valores que nós temos, é de que nós queremos a liberdade, a democracia, criticar o governo, votar, tudo isso. E, voltando para o lado econômico, se você olhar os países ricos, grosso modo, são todos países onde imperam liberdades individuais. E antes que você lembre, mas a China é um país que cresceu muito, pode até virar um país rico, mas hoje a China tem renda per capita um pouco maior só que a do Brasil, bem menor que a dos Estados Unidos. Salvo engano, a China deve estar em torno de 16 mil em paridade de poder de compra, né, dólares internacionais. O Brasil está em 14, 15, mas é porque a gente andou diminuindo. Os Estados Unidos está em 60 e tantos. Então, esse é o salto. Então, você pega Europa Ocidental, Estados Unidos, Canadá, Austrália, países que... Japão, todos eles as liberdades são respeitadas. Então, seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista humanístico, eu registro que é um lamento que estejamos com esse tipo de discussão que felizmente, né, graças a Deus, perdeu força, mas num certo momento incomodou. Bom, então voltamos à nossa história. Então, o AI-5 aparece em 68, dando ao presidente uma série de poderes, por exemplo, fechar o parlamento, caçar político, institucionalizar a repressão, enfim. Então, você tem um poder gigantesco na mão do presidente da República, suspendeu habeas corpus, suspendeu um monte de coisa, podia ser preso a qualquer momento. Era esse as disposições do ato institucional número 5. E isso cria uma rixa da linha dura do regime, que estava associado ao próprio Costa Silva, com o Pedro Aleixo, que não era um militar, que era exatamente da UDN. A UDN é a União Democrática Nacional. Tem certas ironias. O Vargas chega ao poder com a Aliança Liberal também, que depois rompe e tal. Tem certas ironias na história. Mas a UDN tinha essa expectativa de volta, até porque eles são políticos. E aí começa, talvez a UDN, e de novo, eu não sou aí um historiador, tem gente muito melhor do que eu nessa universidade para falar sobre isso, mas eu acho que não é absurdo supor que a UDN de fato acreditava que os militares iam tirar o Jânio Quadros, evitar então essa guinada no limite, essa revolução comunista, arrumar a casa e depois devolver para os civis. Então, talvez eles tivessem um pouco essa esperança, até porque é natural que políticos queiram chegar à presidência da República. Isso não foi o que aconteceu. E aí começou uma tensão muito forte entre a linha dura e o Pedro Aleixo e o Costa Silva ali tentando fazer as coisas andarem. Em 69, o Costa Silva anunciou a formação de uma comissão de juristas para elaborar uma reforma política que incluía a extinção do AI-5. Então haveria uma reforma política e com essa reforma, pelo menos em termos de anúncio, tornaria o AI-5 desnecessário. A emenda constitucional elaborada por essa comissão, né, a comissão elaborou, ela seria assinada no dia 7 de setembro de 69. Então ela foi feita e estava prevista a assinatura no dia 7 de setembro de 69. Claro, 7 de setembro é um dia muito simbólico. Então 68 faz o AI-5, a coisa fica dura, a pressão começa, a discussão interna no governo, a sociedade, embora com repressão, também não fica feliz, começa a tensão lá dentro, e aí o Costa Silva diz, tá bom, foi pesado e tal. A reunião do AI-5, ela foi divulgada, né, o ministro lá diz, as favas com os escrúpulos, é isso que nós temos que fazer para evitar uma revolução comunista, porque a esquerda vai dar se a gente sair, ela toma conta. Tudo isso era o espírito da época, né? Mas com essa reforma política seria o caso de revogar, extinguir o AI-5. Só que mais ou menos uma semana antes do dia previsto para a assinatura, Costa Silva tem um derrame cerebral e sai do jogo, sai de cena. Meses depois ele morre. Então não foi que ele ficou, ele saiu de cena, ele tem um derrame, então ele nunca assinou essa emenda constitucional. E aí, a tensão dos militares com Pedro Aleixo vai para o espaço. Por quê? Porque o Pedro Aleixo era o vice. E o Pedro Aleixo, ele tinha sido contra o AI-5. Ele se posicionou contra o AI-5. Ele não queria o AI-5. Os militares sabiam que o Pedro Aleixo não ia bancar o AI-5 e provavelmente faria reformas no sentido de tirar o país daquela situação. E isso era inaceitável. Então, o que aconteceu? Você impediu a posse do Pedro Aleixo. Então, é como se fosse um outro golpe. É como se em 69 o Brasil tivesse tido um segundo golpe.
O primeiro golpe contra o João Goulart, que era vice-presidente, portanto sucessor da presidência, assumiu a presidência, foi impedido, primeiro impedido de governar com plenos poderes, depois derrubado do cargo, e agora, mais uma vez, o vice-presidente, que seria o sucessor, foi impedido de assumir a função de presidente da República. Então, de fato, em 69 é um outro golpe. É como eu digo, é uma inflexão na ditadura para mais repressão, é o endurecimento do regime. Em 31 de agosto de 69, logo na sequência, né, do derrame, como eu disse, era dia 7, uma semana antes, pega aí, 31 de agosto, 1º de setembro, a presidência da República, que deveria ter sido assumido por Pedro Aleixo, que era o vice-presidente, afinal de contas, não vai. Ela vai para uma junta militar formada pelo general Aurélio de Lira Tavares, ministro do Exército. Na época você tinha o ministro do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Hoje você tem o Ministério da Defesa e os comandos, né? Mas naquela época tinha os ministros. O Ministério da Defesa foi já no Fernando Henrique que foi estabelecido, no governo Fernando Henrique. Então, o general Aurélio de Silva Tavares, o almirante Augusto Rademacher, ministro da Marinha, e o brigadeiro Márcio de Souza e Melo, ministro da Aeronáutica. Eles fizeram uma junta e passaram a governar o país. O Pedro Aleixo estava fora de cena. Em 30 de outubro de 69, toma posse o general Emílio Garrastazu Médici, que vai governar até 15 de março de 74. E aí é o período mais duro da ditadura, né? É o período de maior repressão, é o período de maior controle, acontece exatamente no governo do general Emílio Garrastazu Médici. Se no ponto político a situação estava ficando cada vez mais dramática, com mais suspensão de direitos, tirar o AI-5 de cena, então nem pensar mais, aquela ideia de que o AI-5 pode esquecer, né? No lado econômico era um milagre. É um milagre econômico brasileiro acontecendo. Talvez ajudado pelas reformas do PAEG, o PAEG arrumou a casa e aí na sequência pegou. Talvez pelos estímulos que o governo da época deu. O ministro era o Delfim Neto que está ativo até hoje, já com bastante idade, mas curiosamente atuou como conselheiro econômico no governo do Lula, né? Você vê como é que são as coisas. Ele era um manda-chuva, né? Ele era o posto Ipiranga, na época não tinha essa expressão, mas ele era o posto Ipiranga do Médici, e depois veio a aconselhar o governo Lula, né? O tinha como conselheiro. Então, de 67 a 73, o Brasil alcançou taxas médias de crescimento muito elevadas e sem precedentes, que decorreram em parte da política econômica então implementada, principalmente sob a direção do ministro da Fazenda, Antônio Delfim Neto, mas também de uma conjuntura econômica internacional muito favorável. Então, você tem esses lados. Também está arrumada de casa no período PAEG. Esse período, e por vezes de forma mais restrita aos anos 68 e 73, passou a ser conhecido como do milagre econômico brasileiro, uma terminologia anteriormente aplicada à fase de rápido crescimento do Japão e outros países. Então, nós tivemos nosso milagre econômico. O milagre econômico foi também, em certa medida, o desdobramento de diagnósticos e políticas adotados entre 64 e 66 pelo Otávio Bulhões, como eu falei, e o Roberto Campos, que era o ministro da Fazenda e Planejamento no governo Castelo Branco e consubstanciados no Programa de Ação Econômica do governo PAEG. Então, essa arrumada de casa do PAEG pode ter ajudado também a que tenha acontecido esse milagre. Mas vamos ver o que aconteceu nesse período. Em 68, a taxa de crescimento 9,8%, já bem impressionante, né? já bem forte. 69, 9,5%, com o PIB per capita lá crescendo sempre acima de 6%. 70, 10,4%, 71, 11, 11, 14%. Aí em 74 cai para 8,2%. Mas então você tem uma sequência aqui de 70, 71, 72, 73, sempre acima de 10%. Crescimento de 2 dígitos por 4 anos seguidos. Só para vocês fazerem um contraponto, nós estamos com crescimento aí de 1 e pouco. Nós tivemos 2014 crescimento aí baixinho, depois 15, 16 queda forte de PIB de mais de 3%. Aí depois 17, 18 crescimento baixinho aí, né, um e tanto. Aí 19 também baixinho, 20 com a pandemia, caos completo, queda de mais de 4%. Esse ano nós estamos comemorando, depois de tanta estagnação e queda, esse ano nós estamos comemorando se der 5,5%, às vezes tem gente, talvez dê 6%, mas isso compensando, né? Compensando o ano passado, você não conseguiu compensar ainda o que aconteceu em 2015 e 2016. Então só para você ver
o quão espetacular é crescer a mais de 10%, né, a 2 dígitos, por tantos anos em sequência, vindo de 9,8%, 9,5%, quer dizer, um crescimento muito forte. Se você pegar os últimos muitos anos do Brasil, estou falando aqui de décadas, você tem 7,5% mais ou menos por cento em 2010 e pronto, e é o maior disparado que tem. Não se compara, né? Ainda assim baixo para esse período, né? Para esse período. Então, realmente, é um crescimento impressionante. E também, boa parte do período do milagre, com queda de inflação. A inflação 25,5%, 19%, aí fica 19% um tantinho, depois cai para 15%, só em 74% o PIB tem uma queda forte no crescimento do PIB e tem uma disparada da inflação. Depois nós vamos falar do que aconteceu em 74%. Depois nós vamos falar. Aqui é só para a gente saber que tem fim a história, porque vamos parar em 73, né? É sempre bom entrar um pouquinho no próximo período para fazer o contraste. Mas que o crescimento do milagre de fato é impressionante, não há como negar. A gente pode discutir as causas, as políticas do Delfim, a arrumação de casa do Campos e Bulhões, talvez capacidade ociosa gerada depois de tanta confusão, porque você teve aquele ciclo forte do Juscelino, depois o caos político do Jânio, do Jango, do golpe. Talvez uma combinação de tudo isso. Tem muita discussão sobre se fosse fácil de explicar, milagre é que não ia ser, né? Milagre tem a ver com dificuldade, o inexplicável. Bom, de 15/3/67 a 15/3/74, isso é basicamente o governo Costa Silva e do Médici, a Delfim Neto permaneceu com a junta aí nesse meio tempo. O Delfim Neto permaneceu à frente do Ministério da Fazenda, mantendo uma orientação para a condição da economia inalterada em suas linhas gerais. Por isso que a gente pode botar 7 anos como um pacote só, né? Porque é o período do Delfim, é o grande período do Delfim. Ele escolheu o presidente do Banco Central, que inicialmente foi o Rui Leme, depois o Hernani Galvez, e sua influência foi determinante para a definição dos rumos da economia. Delfim Neto, volto a dizer, era o Paulo Guedes daquela época, era o posto Ipiranga dos militares ali no período Costa e Silva e Médici. E Médici, depois ele sai de cena. Geisel já não gostava muito do Delfim. Então tem inicialmente o Programa Estratégico de Desenvolvimento, o PED, que tem a seguinte perspectiva: a debilitação do setor privado e a pressão excessiva exercida pelo setor público eram os problemas básicos da economia. Quer dizer, o setor privado era muito debilitado e o setor público pressionava demais. Isso era muito grande, digamos assim, muito inchado. Isso é um discurso que até hoje aparece. Metas e bases para a ação do governo, aparece em setembro de 70, e começa, então, o primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento, uma sequência de planos nacionais de desenvolvimento nos governos militares, pegando 72 a 74. O primeiro está aí com o Delfim nesse período. A partir de 67, há um estímulo à demanda, né, do Delfim, estimulando a demanda com expansão fiscal, monetária e de crédito. Tem esse tipo de expansão. Particularmente crédito ao consumidor e crédito agrícola. Então você está estimulando a demanda. Notem que mesmo assim tem queda de inflação, talvez pelo crescimento muito grande da oferta. O sistema financeiro habitacional, ele está ali dando estímulo à construção civil, naquela perspectiva que já vinha do PAEG, de que você atende a demanda de setores da sociedade, que é a ideia da casa própria, e gera muito emprego e multiplica, então, esse efeito. Muito subsídio, começa a se dar muito subsídio, facilidade de crédito, redução de burocracia para exportação de bens manufaturados. Então, a ideia era o Brasil exportar. Por que queria tanto exportar? Para evitar os problemas de balanço de pagamentos periódicos, né? Aquele negócio de fica sem dólar, não consegue mais importar o que precisa e confusão na economia. A partir de 68, o setor privado passa a receber mais da metade dos empréstimos do então BNDE, hoje BNDES. Né? O BNDES financia setor privado, setor público, mas a partir de 68, o setor privado, então, tem essa liderança. Mini desvalorização em cambiais, a partir de 68, também com o objetivo de ajudar a manufatura. É aquela ideia, quanto mais desvalorizado o câmbio, há essa linha de pensamento que diz que melhor para a manufatura. E por que isso? Eu já comentei em outros vídeos, mas só para não perder o ponto, só para reforçar o argumento, de novo, imagina que você quer muito um iPhone e que esse iPhone aqui no Brasil custa R$5.000. Esse é o preço do iPhone no Brasil.
Você tem um amigo que mora no exterior, vem aqui periodicamente, e ele se pergunta, quanto é que é esse iPhone nos Estados Unidos? E só para o meu exemplo fechar, vamos dizer que é $2.000 nos Estados Unidos. É só para o exemplo fechar, não estou dizendo que é realista, não. Vale a pena pedir para o teu amigo trazer o iPhone? O câmbio tem um papel fundamental aí dentro. Se o câmbio for de 1 para 1, por exemplo, é um bom negócio. É um bom negócio. Você vai pagar R$2.000. Então você diz, amigão, traz aí o iPhone, R$2.000, eu te dou 500 aí de extra pelo trabalho, pela mão de obra. Você gasta R$2.500, teu amigo ganha 500 e você deixa. E se você fosse comprar aqui, você ia pagar 5.000. Né? Eu lembro que às vezes quando saía. Eu gosto de jogar, eu tenho esse hábito. Não sou muito de console, não, sou mais de PC. Eu sou velho, né? Então os consoles estão ficando muito modernos para mim. Mas eu gosto de jogar, eu acompanho as coisas e eu lembro que quando saiu aí esses PlayStation, às vezes tinha cara que ia comprar em Miami. Esse cara pega um avião, vai para Miami, passa uma semaninha lá e acaba valendo a pena, ainda mais se ele conseguir trazer um ou outro para vender para a turma aqui. Né? Então isso acontece. Agora, imagina que o câmbio, em vez de ser 1, é 5. Imagina que o câmbio é 5 agora. Isso quer dizer que o iPhone de $2.000 aqui você tem que pagar R$10.000 por ele, sendo que o do Brasil é 5.000, já não vale mais a pena. Já é loucura você comprar. Então você vai comprar o iPhone que está aqui no Brasil, provavelmente produzido aqui, né, montado, né, aqui. Então isso seria a estratégia. Claro que você pode argumentar que essa desvalorização forte do câmbio acaba gerando inflação e aumentando o preço do iPhone aqui também. E aí a discussão vai embora. Né? Nessa altura do campeonato vocês perceberam que a economia a gente gosta de discordar, a gente gosta de implicar um com o outro. Mas essa ideia do câmbio é muito forte até hoje, nessa relação com a manufatura. Então você começa a fazer mini desvalorizações, quer dizer, pequenas desvalorizações periódicas, a partir de 68. Que ajuda a manufatura, também ajuda do lado externo, né? Porque o argumento ao contrário vale para incentivar a exportação e dificulta a importação. Investimento público em infraestrutura, e realmente é um período, os anos 70 é um período de muita obra de infraestrutura, a infraestrutura do Brasil, de certa forma, até hoje, depende dessa infraestrutura. Estímulos fiscais, Decreto-Lei 157 de 1967, para criar mercado de ações, mas aí em 71 tem uma crise na Bolsa que frustra essa iniciativa. Bom, aqui o Luiz Aranha Corrêa do Lago, em Milagre Econômico Brasileiro, o documento lá da FGV, está no CPDOC da FGV. De qualquer forma, a equipe de Delfim Neto aproveitou o espaço criado pela administração anterior, período lá do Campos e Bulhões, com Castelo Branco, e utilizou os instrumentos de política econômica disponíveis para estimular abertamente o crescimento econômico. Então pegou uma casa arrumada e dá-lhe estímulo, dá-lhe estímulo, dá-lhe estímulo. Mas todas as declarações em favor do desenvolvimento do setor privado e da livre operação do mercado contrastavam com o discurso de mercado liberal tinha um contraste com a proliferação de incentivos, novos subsídios ou isenções, intervenção no mercado de trabalho, entre outras iniciativas que tornavam o papel do governo extremamente importante para viabilizar certas operações do setor privado. Então, ali, de novo, pegou a economia ajeitada pelo Campos e Bulhões e meteu incentivo. Algumas pessoas fazem um paralelo com o que aconteceu no governo do Lula, onde ele também pegou uma economia que está... bom, no finalzinho o negócio desandou lá com o Fernando Henrique, a inflação disparou, mas o Fernando Henrique fez muito ajuste durante o período dele. Não, o Lula pegou, no primeiro momento o Lula fez sim ajuste, é inegável, teve ajuste fiscal, ajuste monetário, controlou a inflação, mas depois jogou incentivo, a economia deu uma acelerada, bem mais curta do que nesse período, até porque as condições eram outras. E a bomba depois estoura na mão do sucessor, como aconteceu com os militares. Depois a bomba estoura lá com gás e principalmente com o Figueiredo. Mas tinha esse lado interessante, porque tinha um discurso para o mercado, mas ao tempo todo era um agigantamento do Estado. O Estado passa cada vez mais a comandar a economia. Então é curioso, o regime que entra com medo do comunismo, realmente ele não está no comunismo, mas ele bota um controle gigante do Estado sobre a economia e, pelo outro lado, também sobre a vida das pessoas, porque você quer uma ditadura. Então, o Estado tinha um poder muito grande sobre você, embora talvez não tivesse tanta... Talvez não. Embora não tinha tanta regulação como hoje, né? Hoje tem muita regulação, cinto de segurança, usa aquilo lá. Mas tinha um poder exacerbado. Você podia ser preso sem recurso, sem nada. Isso é curioso. E o outro elemento importante é a disparada da dívida externa. Então, olha aí a dívida externa do Brasil
crescendo, crescendo, crescendo. Então, lá em 56, quando o Juscelino sai, é 2,7. E muita gente acusava, o Juscelino, quando chega em 60, já está em 6,2. E em 74, 20, tem uma história em 74. Eu só estou fazendo para ilustrar. Mas tem uma história em 74 que nós vamos já conversar, está relacionada ao petróleo. Né? O Brasil importava muito petróleo, o preço do petróleo dispara no choque do petróleo. Isso afeta um bocado a nossa situação. Bom, eu vou parar aqui, eu ia fazer o vídeo mais longo, mas eu não vou não, porque está com 25 minutos, se eu cresce mais vai para 40 e tantos, que nem o outro, e acaba ficando mais pesado para vocês. Então eu paro, começo o Geisel no próximo vídeo, né? Mas se vocês tiverem fôlego, assistam em sequência, tá certo? É só para o manuseio aí de upload, download, depois para botar no YouTube, fica mais fácil. Se eu conseguisse fazer todos os vídeos de 25, meia hora, seria melhor, mas às vezes quebra demais o assunto, aí depois às vezes eu me arrependo de não ter feito. Eu também não vou sair editando, não é porque eu tenho preguiça não, viu? Porque eu já tentei, mas é porque acaba ficando pior. Então, estou parando esse vídeo aqui e vamos para o outro falar do Geisel.